Beleza? Ei, Tá me ouvindo, cara? tô ouvindo, deu certo aí? Deu certo. Agora sim. Tem que adicionar a EDEPS, não, né? Não, tá só nós dois aqui. Certinho. Tá. Maravilha. Se você quiser. Isso que eu ia te Ô, falar. amor, me ajuda aqui, só aumentar um Para pouquinho. enquadrar um pouquinho melhor. Só um pouquinho. Tá bom aí? Tá bom. Tá. Ixi, lascou. Cara, negócio de live a gente faz o que dá, né? É, acho que tá bom? Tá bom, pra mim aqui tá beleza. Espera aí que Tá você deu uma massa. travada agora. Você Voltou? travou aqui pra mim, cara. Ixi, isso. Olha isso aqui, travou lá pra ele. Vou tirar do. Eu Aí. tirei do Wi-Fi, botei nos dados móveis. Melhorou? Voltou? Oi, pera aí. Travou. Travou. Tá. Tá um pouquinho atrasado. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tranquilo. Tá? Porque pra mim É, falhou agora um pouco. Aí, vamos acertando. Melhorou? Voltou a sua Tá imagem, mas está cortando um pouco. carregando. Ela tá travada. A sua tá tranquila aqui, tô ouvindo bem e vendo bem. O áudio do Patrick tá dando eco. Adriano, meu áudio está dando um eco. Seria bom colocar um fone, né? Deixa eu ver aqui. É, melhor. Que ele não capta nada, né? Pera aí, tá aí, cara. Vou ver se eu coloco um fone aqui para tirar o eco que disseram que tá tendo. Fica à vontade. Tô colocando o fone. Tá aparecendo aí? Uhum. Ricardo, Oi. É, acho que é a sua internet aí. não, a sua imagem tá travada aqui para mim. Tá aparecendo aí pra você a minha? É a sua internet, eu acho, Patrick. O Amos tá aqui do lado, ele tá conseguindo ver. Tá A aparecendo? imagem tá travada para mim aqui. Pera aí. Tenta usar os dados móveis em vez do Wi-Fi. Agora vai ficar bonito o negócio. Tá legal agora. Só a sua imagem que travou. O áudio tá bom. Oi. Tô ouvindo. Aí, funcionou. Você é o mestre das peripécias internéticas. Eu não Não tá consigo me vendo, tá? te ouvir direito, Ricardo. Tá ouvindo não? Tá ouvindo? É. A moça tá ouvindo aqui, tranquilo. O microfone tá aqui do lado.
ver qual que é o problema da conexão aqui. Talvez a internet não está ajudando. Eu estou ouvindo o Ricardo picotando, assim. Aí eu não sei se é minha internet ou se é ele. Vocês conseguem me ouvir? Hélio, você que está aí acompanhando, meu caro, você consegue me ouvir com tranquilidade? Eu estou ouvindo normal e te vendo normal agora. Áudio do Ricardo normal. O Patrick está com eco. Mesmo eu colocando fone, está com eco. Tá. Não sei como tirar esse eco, hein? Porque não tem mais nada ligado aqui perto. A Rangel falou que tá tranquilo. Grande abraço pro Rangel. Grande ser humano, grande defensor. Se tiver. Tá. Se der para me ouvir aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Só mais um segundo. Bom, eu vou começar então. Acho que está dando para me ouvir. Depois eu vou tentar, Ricardo, na medida aqui que você vai falando, eu vou tentar aqui verificar os meus problemas, então, que pode ser a minha internet. Porque a sua imagem continua congelada para mim e eu praticamente não estou entendendo nada, porque a sua voz está chegando picotada. Aí tá, o pessoal está falando aqui que o eco não vai atrapalhar, mas tá bom. Então eu vou mexendo aqui. Pessoal, então, boa noite para vocês. Desculpem esses problemas aí, mas essa questão de live e quem está tendo contato com essa coisa remota, né? Sejam aulas remotas, sejam palestras, sabe que esses problemas podem vir a acontecer, porque afinal de contas não tem profissional aqui. Somos todos amadores tentando fazer o melhor possível para levar alguma coisa aí para vocês, algum conhecimento. Eu quero manifestar aqui, logo de início, quanto gratificante poder fazer um evento desse, ainda que remotamente, porque estou na Defensoria Pública aqui há quase 10 anos, faltam 2 meses para 10 anos, e eu e meus colegas, né, desta leva, isso praticamente sonho. A gente ter uma escola superior era um sonho, e a nossa escola finalmente foi implementada, né? Quero registrar aqui parabéns a todos os envolvidos da escola, principalmente aqui ao Dr. Hélio, pelo empenho dele. É o cara que ele é o diretor, ele é o supervisor, é o editor, é o cara da publicidade, enfim, para este evento. E é uma satisfação muito grande nesta semana, que é a Semana da Defensoria Pública. Então, por isso, essa série de lives aí que a Escola Superior está promovendo. E parabéns, Hélio. Muito, muito bom o seu esforço, muito legal. E a gente está dando os primeiros passos. Sou o professor Ricardo, para quem não conhece, pessoal, professor Ricardo é mestre e doutor em Direito Penal pela UERJ. Ele é pós-doutor em Política Criminal pela Universidade de Hamburgo. Também é pós-doutor em Criminologia pela mesma Universidade de Hamburgo. O professor Ricardo Geneliu tem pelo menos aí 3 livros, contando, né, Ricardo? 3 livros e contando, de autoria individual, né, monográficos. E tem aí mais uma série, 4 livros em coautoria também, pelo menos em participação também. E contando. Professor Ricardo, é uma honra, meu caro, tê-lo aqui na Escola da Defensoria Pública. Espero que seja o primeiro evento que podemos contar com a sua participação. Espero que futuramente a gente possa ter um evento presencial na Escola da Defensoria Pública e ter
você aqui para a gente, nesses nossos primeiros passos, é extremamente significante para todos nós. Não foi me dado o mandato para falar da escola, mas eu tenho certeza que Hélio e meus colegas da Escola da Defensoria endossariam as minhas palavras, tá bom? Mas eu não posso deixar de registrar aqui também, antes de passar a palavra, e maior do que o currículo desse cara é só a sensibilidade dele e o senso de humanidade que esse cara tem. Então, Ricardo, mais do que o seu currículo, é um prazer te ouvir pela sua sensibilidade. E aqui eu me coloco, como já te disse, né, várias vezes, apesar da nossa caminharmos em direções, né, ou em caminhos distintos no direito, mas eu humildemente me coloco aqui entre os seus alunos, porque é um cara que me ensina todo dia já há alguns anos. Ricardo é um cara que quem não teve a oportunidade de conhecer um texto dele, que leia, tá? Ele consegue trazer para o texto jurídico, para um texto extremamente denso em conhecimento, ele consegue trazer uma leveza de estética de um romance, a facilidade de leitura de um romance. Pelo menos é isso que ele vem tentando fazer aí nas últimas obras e tem conseguido com muito êxito. Viu, Ricardo? Agradeço demais e já te passando a palavra para falar aí do nosso poder prisional, né? Como esse fetiche promíscuo. Sei que foi tema da sua pós-doutorado e com muito prazer, eu tenho certeza que meus colegas defensores aqui presentes vão te ouvir e vão te aplaudir, ainda que virtualmente, ainda que a distância. Uma palavra, Ricardo. Ô, Patrick, eu fico até emocionado depois das suas palavras e devo dizer que, de acordo com o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, né, o Código Consumerista, a gente tem que dar o devido desconto pela nossa amizade. E apesar da nossa amizade, contando com a nossa amizade, mesmo assim, eu queria te agradecer pelo que você disse. E eu vou daqui a pouco te agradecer mais especialmente. Então, para a gente poder começar, eu queria inicialmente agradecer o convite feito pela Escola da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para estar aqui conversando com vocês. Eu acho que essa questão de dar palestra é meio arrogante, né? A gente vai conversar, né? A gente vai dialogar e vai um aprender com o outro, né? Eu acho que isso que é importante, trocar ideias. Eu acho que nesses tempos institucionais frágeis, me parece que a Defensoria Pública, e quando eu digo me parece, não é em tom de dúvida, tá? Me parece que a Defensoria ela tem sido uma instituição extremamente combativa, firme e incapitulável. E eu posso adiantar e dizer que aqueles que acreditam que o Ministério Público era o último baluarte da seriedade, posso eu afirmar, e digo isso me socorrendo do Malatesta, né, em tom de certeza, e do Wittgenstein, que me parece que a Defensoria é o exemplo de seriedade a seguir hoje em dia. Tá? Então eu queria parabenizar a Defensoria por tudo que ela tem feito, por essa humanização da questão jurídica que é tão fria, né? Essa frialdade jurídica que humilha algumas pessoas, e o Patrick escreveu tão bem sobre isso, e agora eu aproveito para falar do Patrick. O Patrick, e aí eu peço licença aos demais defensores, eu falo em nome do Patrick, né? Representando os demais defensores. O Patrick é uma pessoa que extremamente me orgulha por ser meu amigo, por ser meu professor, meu colega de trabalho na academia, posso dizer que meu irmão, meu exemplo, e que acabou de se mestrar com louvor agora na UFES com a temática de vulnerabilidade da Defensoria Pública. Então, para o Patrick, eu bato palmas. Tá bom, Patrick? Saiba que tudo que você me disse deve retornar em dobro para você. Tá? Se eu sou uma pessoa sensível, só outra pessoa sensível e humana reconhece. Né? Pessoas não empáticas não reconheceriam isso. Então veja em mim um espelho seu. Eu aprendo com você a cada dia. Queria também pedir licença para agradecer o Amos, que está aqui como meu suporte técnico, porque eu mal sei ligar, só sei ligar e desligar o celular e o computador, e olha assim, com muita dificuldade. Se mudar o formato, o modelo do computador, já não sei mais mexer. Agradecer os alunos que estão assistindo, agradecer os nossos amigos de Ângeles, especialmente Marlon, Thiago,
e agradecer o pessoal da Procuradoria que eventualmente estiver aí presente. Tá? Eu acho muito empolgante quando o setor público ele se alia à academia, porque eu acho que dessa simbiose a gente consegue tirar muita coisa importante, porque a gente da academia, eu peço licença para poder falar um pouco coloquialmente. A gente, eu não vou ficar usando uma linguagem muito formal, muito chata, tá? Vocês me perdoem. Não é muito do meu perfil fazer isso. Eu gosto mais de uma conversa descontraída. A gente tem muito da academia aprender com a defensoria, tecnicamente, com relação ao conhecimento de vocês, ao tirocínio, à experiência de vocês. Eu espero e eu torço que esse nosso contato se estenda por muito tempo, Patrick. Porque eu acho que dá para juntos a gente entregar ainda mais dignidade para os cidadãos do Espírito Santo. Não que eles não tenham, né? Mas acho que eles merecem sempre mais do que já têm. Pois bem, me pediram para falar sobre o poder prisional como fetiche promíscuo, não é? E eu já começo logo sendo impublicável, já começo logo sendo ofensivo. Vocês me perdoem, eu já vou ser logo ofensivo. Eu vou dizer uma frase que eu elaborei para essa conversa. A prisão é um fetiche mágico, fálico, que pretende entregar um orgasmo prostituído a uma deusa chamada justiça. Como é muito ofensivo, eu não vou ficar repetindo, mas é basicamente isso. Eu preparei algumas colocações que são extremamente simples, porque o meu conhecimento é simples, e que eu acho que a maioria de vocês, ou quase todos vocês, né, ou todos, já tem o conhecimento. Mas como um francês filósofo chamado André Gide disse uma vez, eu acho interessante a gente repetir. E ele disse, todas as coisas já foram ditas, mas como ninguém escuta, não custa nada, né, a gente ficar repetindo-as. Então, mesmo que vocês já tenham visto, eu vou pedir licença para repetir algumas delas e tentar dar uma nova formatação, um novo olhar, uma releitura sobre algumas questões que eu acho interessantes. Tá bom, Patrick? Eu vou tentar demonstrar quais são os motivos do nosso grande encarceramento, qual é a nossa situação atual e algumas tendências que eu acho interessante da gente abordar para tentar mudar essa situação que é extremamente séria. Tá? O grande crime no Brasil é o encarceramento. Quando eu me dediquei ao título Poder Prisional como Fetiche Promíscuo, eu acho que o Patrick caiu. Como fetiche promíscuo, acho que ele caiu aqui. Como fetiche promíscuo, eu pensei com os meus botões. Eu acho que a Defensoria Pública... Adicionei. Só um minutinho, gente, que eu acho que o Patrick caiu. Isso. Aí, voltou. Quando a Defensoria Pública me pediu para falar sobre... Voltou? Oi. Deu certo? Oi. Voltou? Agora estou aqui, vamos ver. Beleza. Quando a Defensoria Pública me pediu para falar sobre o poder prisional como fetiche promíscuo, eu pensei com os meus botões. Eu acho que eles estão querendo que eu fale sobre as prisões. Muita gente agora pode estar rindo e achando engraçado ou pleonástico o que eu estou dizendo, mas é que, se a gente parar para pensar, a prisão não é a única forma, nem a mais poderosa de controle da sociedade. Certo? Há outras instituições que exercem um poder tão devastador ou tão deletério quanto a prisão, com relação a esse controle sobre pessoas internadas. E aí, quem quiser saber mais sobre isso, pode dar uma olhada lá no Irving Goffman e toda a literatura que ele produziu, tá bom? Algumas dessas instituições de sequestro, que é o nome que ele usa no livro chamado Manicômios, Prisões e Conventos, logo nas primeiras páginas, algumas dessas instituições, elas são tão parecidas com a prisão, que se a gente retirar as placas indicativas, vai ser quase impossível identificá-las. O Foucault já dizia isso. Ele dizia, todo conhecimento pressupõe crueldade. Um papa da área administrativa, da ciência da administração, né, das faculdades de administração, Peter Drucker, eu acho que é o nome dele, dizem que uma vez ele passou em frente a uma escola, né, na minha época, colégio, na época dele colégio, e disse, fechem isso e tirem as crianças daí. Isso é um absurdo. Você imagina um professor que vai falar a mesma coisa de forma homogeneizada, pasteurizada, a mesma coisa para 50 alunos, com mentalidades diferentes, com experiências de vida diferentes, com biologias diferentes. Então aquele conhecimento pasteurizado, enlatado, isso é um absurdo. A prisão é isso. Tá? No Espírito Santo a gente tem o Patrick, eu acho que Niares trabalhou com isso, o IASES, né, Patrick? Sim. Tem IASES. Há os manicômios, são chamadas de forma eufemista hoje, comunidades terapêuticas.
Isso é um problema religioso extremamente sério, me parece. Eu não vou ficar entrando nessa seara religiosa para também não ficar criando essas celeumas, mas é um problema extremamente sério, você sabe disso. Há um manicômio judiciário disfarçado, mas ainda há. E aí eu indico o livro da Daniela Arbet, né, sobre o Holocausto brasileiro, onde morreram 60 mil pessoas em Barbacena, né, em um hospício. Né? Chocante. Eu esqueci o nome dele agora, não lembro. E as instituições que recebem os drogados, vamos chamar assim, né? Desculpe as aspas mal feitas aqui, os drogados que vão ser internados compulsoriamente. E aqui, Patrick, eu ia sugerir a você, se você me permite, e à Defensoria, e ao doutor Hélio, que a Defensoria revisitasse essa questão. Eu acho extremamente interessante vocês, como Defensoria, revisitarem esse ponto das internações compulsórias. Ela me parece que é muito preocupante, tá? Mas é só uma opinião. Se vocês quiserem, a gente pode pensar em fazer um parecer consultivo, sabe? Gratuitamente. Não que eu tenha conhecimento, mas talvez a minha boa vontade possa ajudar de alguma forma. Tá bom? Eu estou disposto a ajudar. Sem dúvida, Ricardo. Obrigado. Ainda há o asilo e o orfanato. E todos esses são elementos que têm características prisionais, certo? E ainda situações que se assemelham em parte às prisões. Por exemplo, os pacientes em quarentena, a gente tem agora uma época de Covid, de pandemia, pacientes internados em hospitais, eles só podem obter alta médica depois da autorização do profissional médico. Enquanto isso, eles têm a liberdade travada, certo? Você pode sair de um colégio, de uma escola, fora do horário em que bate o sinal? Não pode. De um asilo? Você não pode. Então são todas instituições de sequestro, que a gente chama, né? Um pouco mais leves, dependendo do ângulo de visada de quem olha. Para algumas pessoas, por exemplo, eu falo isso no livro que eu escrevi com o Sebastião, algumas pessoas idosas, eu já não sei mais qual é a palavra, se é idosa ou terceira idade, desculpe, esses termos linguísticos são muito complicados. Mas uma pessoa idosa que esteja internada, né, sequestrada em um asilo, e nunca é visitada pelos parentes, às vezes é melhor ela ficar presa e ser visitada. Então, vamos perguntar para ela o que é pior. Às vezes, para ela é pior. Não estou dizendo que é, entendem? A gente tem que analisar a subjetividade dela. A gente também pode lembrar tanto, dos... Ricardo, Uhum. há quem diga que nessas instituições, né, o que ocorre é justamente o sequestro da subjetividade, né? Exatamente. Sequestra a subjetividade. O poder de escolha se perde, né? A gente pode lembrar também do caso dos passageiros de transportes públicos, barcos, trens, metrôs, ônibus. Eles não podem saltar fora do ponto determinado previamente para o desembarque. Concordam? É uma forma de privação da liberdade. Tá? Eu estou trazendo esses exemplos para a gente saber que a gente vive numa sociedade de sequestro. O Jock Young fala isso no livro dele. Tá? Há também o caso das pessoas que têm que atravessar na faixa do pedestre. Você, tecnicamente, não pode atravessar fora. Então, tem um espaço delimitado para atravessar. Sua liberdade está restringida. Há também aquelas pessoas que retiram as senhas em um departamento público e ficam esperando ser chamados. Enquanto isso, a liberdade fica travada. Eu posso sair e fazer outras coisas. Mas, em determinado momento, você tem que voltar e ficar ali parado esperando você ser chamado. Tá? E as concentrações de futebol, que a gente bem sabe que são quase sempre violadas pelos jogadores. Tá? Então a liberdade ela tem limites que vão da capacidade plena à incapacidade, ou seja, à inexistência da liberdade. E parece que a privação mais séria de liberdade é aquela representada pelo RDD, né, o Regime Disciplinar Diferenciado. Apesar de que, o Patrick sabe disso, existe um projeto do Francisco Franceschini, um deputado, acho que do Sul, que era delegado, para que se vote e se aprove um regime disciplinar máximo. E é um pouco assustador isso, tá? É bastante assustador. Eu acho, inclusive, que é o deputado, se for o que eu estou pensando, eu posso estar enganado, o sobrenome é bem familiar, é o deputado presidente da CCJ da Câmara. Não sei, mas se for, é mais assustador ainda. Talvez por isso que o encarceramento, a gente está falando de prisão, né? Talvez por isso que o encarceramento, e o título da palestra sugere isso, seja um fenômeno fetichizado, né? O que é fetiche? É um objeto fálico, mágico, que você tem um desejo por ele, certo? Então, a prisão gera um desejo meio que insano, né? Meio sádico. Depois a gente fala disso. Parece que a privação da liberdade na sociedade está tão incrustada nela que a gente considera essa privação como normal. Eu acho normal me privar da minha liberdade desde que eu possa usufruir da liberdade de forma segura. Isso é um absurdo.
Isso é inaceitável, é inadmissível. De tanto que isso foi introjetado em nós, a gente considera normal não ter liberdade, que é o dom mais puro que a gente pode ter. Tá? Talvez só perca para a vida, que é condicionante e prejudicante da liberdade, porque sem vida você não tem liberdade, né? Obviamente. Mas a gente tem que analisar que esse controle social, ele não é natural. Ele está sendo naturalizado, mas ele não é natural. Ele é cultural, ele é um produto do homem. E por ser produto do homem, ele é falho. Ele obedece a uma luxúria de alguém que domina, mas não que exista um grupo que está lá em frente ao computador dominando as pessoas, dizendo quem vai ter liberdade e quem é. Não é assim que funciona. O caos é muito mais complexo. Só que a gente está atendendo a uma majoração da restrição da liberdade. Tá? E parece que o pior encarceramento de todos, essa é só uma opinião minha, o maior encarceramento de todos, ele não advém da prisão. O maior encarceramento de todos, ele advém da dieta da economia. Tá? É a economia quem priva a maior parte, a maior quantidade de pessoas da sua liberdade. Não é a prisão, é a economia. A prisão é apenas o braço armado da economia. A prisão é apenas a continuidade punitiva já exercida e iniciada pela economia. Se a gente pegar o Máximo Pavarini com Dario Belossi, no livro chamado Caça de Fábrica, se a gente pegar o Georg Rush e Otto Kirchheimer no livro chamado Punição e Estrutura Social, os caras já falam isso há quase, não o Pavarino, mas o Kirchheimer já falou isso, sei lá, 70 anos, sabe, 80 anos, ou algo próximo a isso. Eu não sou muito bom com dados, mas é algo muito antigo, sabe, esqueci, vou lembrar, depois daqui a pouco eu lembro. O Pachucanes já fala isso desde 1920, se não me engano, tá? Com teoria do direito marxismo. Então, ela é só um braço armado. Mas como que a economia e a prisão, elas exercem esse controle social? Se a gente analisar economicamente, e eu também sou formado em economia, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, mas pelo menos para a minha área, que é direito penal, tem sido útil. 1% da população brasileira detém 52% da renda. 1% detém 52% da renda. Assim, os desprovidos de renda, eu não gosto de chamar de pobres, né, porque pobreza é um caráter relativo, eles contribuem com os custos e têm uma pouca ou quase nenhuma capacidade de escolha, né, consumerista. Já os endinheirados, eles têm quase nenhuma participação nos custos e uma grande capacidade de escolhas. O Chomsky já fala isso há anos nos Estados Unidos, né? O Noam Chomsky é o maior intelectual do mundo hoje. Aí vem a prisão e faz o quê? Ela continua esse processo de restrição da liberdade. Fazendo como? Ela encarcera os inaptos ao consumo. Aqueles que não conseguem consumir. O Zaffaroni fala isso, o Nilo Batista fala isso, no Direito Penal Brasileiro 1. Mas o maior controle promovido pela economia e pela prisão é o discurso que elas proferem. Tá? O maior controle que elas exercem é um controle ideológico. Mas eu não estou querendo dizer com isso que a ideologia prisional ela é capaz de influenciar a psique da pessoa, a psicologia da pessoa, a ponto de dizer, Patrick, não cometa crime, porque se você cometer um crime, você vai ser preso, e sendo preso, não vai ficar legal para você, não vai ser bom, você vai sofrer. Não é nesse sentido, não é essa influência, sabe? Não é essa influência ideológica. Desde 1802, quando Feuerbach escreveu o livro dele, que ele fala sobre a coação psicológica, que essa coação psicológica ela nunca foi provada. Ela nunca foi provada. A prisão é um neutro motivacional. Tá? Então eu me refiro ao fato de que a prisão ela é uma instituição fracassada, mas ela tem, querendo ou não, um discurso eloquente que convence. Isso é um pouco complicado a gente explicar aqui em 40 minutos, 50 minutos, porque eu acabei de dizer que ela tem um discurso eloquente, mas ela é um neutro motivacional. Não dá para explicar muito bem aqui, sabe, com poucas palavras. Porque isso é extremamente complexo, é uma disputa entre determinismo e livre-arbítrio, é uma questão filosófica e tal. Mas ela é um neutro motivacional, mas ela tem um discurso eloquente, certo? Esse discurso é aquele que diz que sem a prisão, o mundo vai acabar. Então, ou a prisão funciona e a gente aceita isso, ou ela é a nossa única salvação, certo? E daqui a pouco eu vou explicar por que ela é a nossa única salvação, sob a ótica dos nossos opositores, né? A prisão como sanção, Patrick, ela existe mais ou menos há 250 anos. Começou com o penitenciarismo, e é lógico que tem toda uma história anterior a isso, da sanção com custódia.
No meu livro com o Sebastião, a gente fala isso lá no começo, tá? Da prisão como custódia. E depois, a partir do final do século XVIII, lá em Walnut Street, né? Na Rua das Nozes, no final do século XVIII, eles fizeram um puxadinho, maldito puxadinho norte-americano, né? Filadelfiano, e aí começou toda a desgraça penitenciária mundial. Mas no final do século XVIII, na Walnut Street, na Rua das Nozes, ali na prisão das Nozes, fizeram um puxadinho e começou o penitenciarismo. Antes disso, é lógico que a gente já tinha prisões, em algum modelo parecido com o penitenciarismo, mas o penitenciarismo, ou seja, a prisão com penitência, como sanção, começou ali no final do século XVIII, depois veio a prisão de Auburn, ali em Nova York, depois em Pentonville, né, em Londres, e aí vai toda a desgraça. Mas ela tem... Acho que está acabando. Acho que só está rodando. Mas ela tem esse funcionamento... Voltou. Mas ela tem mais ou menos esse funcionamento há 250 anos. Eu vou fazer uma proposição para vocês, se vocês me permitirem. Imagine que eu entregue para vocês um martelo e um prego e diga para vocês, vocês vão ficar aqui nessa mesa, imagine que tem uma mesa na frente de vocês, de madeira, vocês vão ficar 250 anos pregando aquele prego ali naquela madeira, naquela mesa, ok? É a minha proposta. Depois de 250 anos eu volto, e mesmo que vocês tenham ficado 250 anos diariamente martelando aquele prego, ele só entrou 18% do comprimento dele, do tamanho dele. Mas por que você está falando de 18%, Ricardo? Porque só 18% dos encarcerados, em tese, se ressocializam. Ressocialização é uma palavra extremamente complexa, também não dá para entrar nessa seara. Mas 18% se ressocializam. O termo socialização, ou ressocialização, até é um termo que eu já abandonei há algum tempo. Não dá. Para mim, o crime ou a prisão é algo da sociedade. Então, o sujeito colocado para fora, ele é social, né? Ele é sociável. Isso. Né? O Emile Durkheim falava isso, né, no século XIX, o Blumstein fala isso, com a teoria homeostática dele muda um pouco o Durkheim, mas eles falam, é impossível existir uma sociedade sem crime, porque o crime é o cimento da sociedade, é ele que faz, quando ele acontece, a agregação, né? Ele que faz a aglutinação das pessoas em torno de algo comum, ou seja, a defesa contra aquela pessoa. Mas essa é uma teoria e tal. George Simmel fala da união dos amigos contra o inimigo comum, né? Na sociologia do conflito, claro. Do conflito, do confronto, isso. Mas o prego entrou 18%. Fazendo uma metáfora no comparativo, 18%, porque só 18% dos encarcerados eles se socializam. Ou seja, 82%, e aí vai 82, 81, se a gente pegar o Ilhanude, fala em 74, se a gente pegar o Ministério da Justiça, fala em 36, então, um professor que eu tive, que foi um gênio, você conhece, chamado Barbosa Moreira, ele dizia, o grande problema do processo civil, né? O grande problema do Brasil são as estatísticas. O Daryl Ruff fala isso, então assim, eu estou passando dados que eu entendo que são menos incorretos, tá? Mas 82% dos encarcerados, dos egressos, eles reincidem. Aí eu pergunto para você, Patrick, e para quem está escutando a gente, tendo essa paciência de me escutar, eu posso dizer para você que essa ferramenta, esse martelo funciona? 250 anos martelando e só entra 18%? Você, Patrick, continuaria usando essa ferramenta? Continuaria considerando-a útil? Não é possível que uma ferramenta usada há 250 anos ainda tenha a esperança dela funcionar em algum momento, né? E todo mundo tem. A prisão não funciona para o que ela promete há 250 anos e todo mundo acredita que ela vai funcionar. Meu Deus! Como? Me explica. Há 250 anos ela promete e não cumpre. Mas dizem que agora ela vai cumprir. Olha, essa fórmula mágica me passe que, se for verdade, eu pego todos os meus livros, toda a minha biblioteca, jogo fora e vou vender, sei lá. Não desprezando quem vende coco na praia, mas eu vou ser mais feliz. Tá? Tomara que eu esteja errado. Quero ser feliz, quero ter essa felicidade. Mas então, um cara chamado Roger Tarley, na Inglaterra, ele fala que a cada 25% de reforço criminal, né, de impacto, de endurecimento criminal, a gente só tem a redução de 1% da criminalidade. A cada 25% de incremento penal, a gente observa 1%, isso é um dado estatístico, 1% de redução. Vamos fazer uma conta básica. Então, se eu aumentar 100% o incremento penal, eu vou ter uma redução de 4% da criminalidade. Vale a pena endurecer a questão penal? Não vale a pena.
Não vale a pena. Por que não vale a pena? Não é porque o Ricardo não quer, ou porque ele não concorda, porque isso vai satisfazer o ego dele. É porque é inútil. Não se presta ao que promete. Certo? E a prisão, ela prometeu acabar com a criminalidade, ela não tem acabado. Só que o problema é que quanto mais a gente prende, mais a gente está tendo que prender. Concordam? Quanto mais prendemos, mais estamos tendo que prender. Sendo que a prisão prometeu acabar com a criminalidade. Se ela prometeu acabar com a criminalidade, por que quanto mais prendemos, mais estamos tendo que prender? A lógica é inversa. Certo? Ricardo, quando eu assumi a defensoria aqui no Espírito Santo, assumi o cargo aqui, os presos no Estado não chegavam a 10 mil. Entre provisórios e condenados, não chegavam a 10 mil. 10 anos depois, eu parei de acompanhar a estatística, eu deixou de ser a minha área de atuação já há algum tempo, mas eu tenho certeza que já extrapolou os 22 mil. Né? O último dado que eu vi era mais de 20 mil, já tinha dobrado. Aí. No Brasil, em 30 anos, a população prisional subiu 900%. É o melhor investimento que existe. Sabe? Nenhum investimento subiu 900% em 30 anos. Nem a Nasdaq. Né? O Vacan fala isso. Então a prisão ela tem um efeito iatrogênico, que é uma linguagem médica, né, que é uma espécie de efeito colateral. Em vez de ela acabar com o crime, ela reproduz a clientela. Ela aumenta a quantidade de criminosos. Tá? Pela teoria da regressão, lá do Garfunkel, eu não vou ficar entrando nesses detalhes. Tá? Mas é basicamente assim, a gente sabe, o sujeito entra aviãozinho, sai traficante, sai homicida, sai estuprador. Sabe, é isso. Essa é a teoria da regressão, certo? Além de não acabar com o crime, a prisão, ela catapulta, ela multiplica a quantidade de crimes e de criminosos. Então essa é uma contradição da qual ninguém, eu desafio qualquer um, e não estou sendo arrogante, certo? Não é esse o objetivo, mas eu desafio qualquer um a provar qual a lógica prisional diante da afirmação de que ela vai acabar com o crime, sendo que a quantidade de crime só aumenta e ela prende cada vez mais. Ninguém que defende a prisão consegue escapar dessa ilogicidade. Ninguém, Patrick, consegue explicar essa ilogicidade. Ela promete que vai acabar, mas está prendendo cada vez mais. Não tem lógica. Aliás, a gente sabe qual é a lógica. Né? Não tem uma lógica interna na linguagem kantiana, vamos dizer assim, né? Lá do manual dos cursos de lógica do Kant. Uma lógica interna não existe. Uma contradição in terminis, ou adjectio. Né? Então, por que quanto mais a prisão fracassa, mais a gente se recorre a ela, mais a gente socorre dela? O Morris fala isso, faz essa pergunta. Sabe? Chega a ser doentio, chega a ser sádico. Eu não sei se é um desespero, não sei o que é. No Brasil, essa resposta, especialmente, ela é muito difícil. Tá? Não dá para dizer, o Ricardo tem uma fórmula mágica, o Patrick tem uma fórmula mágica, tem resposta. Isso não existe, isso é uma bobagem. Nós somos cientistas, a gente sabe que a questão é muito mais complicada. Mas o que a gente tem certeza, e você concorda comigo, é do jeito que está. Não dá. Não dá para continuar. Se acabar com a prisão vai piorar. Vai piorar? Não, já está piorando. Ou a quantidade de pessoas presas está diminuindo. O crime mais praticado no Brasil se chama encarceramento em massa. É o maior crime brasileiro. Tá? Mas eu acho que a gente pode, mesmo não sabendo qual é a resposta, a gente pode dizer que esse discurso ideológico, prisional, econômico, ele se baseia em uma questão de dominação e de condução, que eu não vou entrar em um dos dois, mas só para vocês saberem. Tá? Vou tentar resumir que é um discurso do pânico moral. E aí quem quiser saber sobre isso, dá uma olhada lá no Stanley Cohen, que era um professor de economia lá em Londres, que era um grande criminólogo, morreu faz pouco tempo. Ele tem alguns livros muito interessantes. Mas é um controle pelo pânico moral. Tá? O Jurandir Freire Costa também fala isso nos livros de psicologia dele. Tá bom? Mas esse pânico moral ele pode ser ainda traduzido, mais mastigado, mais ruminado, na seguinte frase. Se está ruim com ela, pior sem ela. Isso é de uma bobagem, de uma infantilidade absurda. Me lembra lá a Dorothy e o Swain Thomas e o na Child in America, na página 572, a Dorothy Thomas e a teoria de William Thomas, a teoria de Thomas, que fala se eu considero as situações como reais são as consequências. Eu acredito tanto que se eu não prender as pessoas, essas pessoas vão ser o demônio, que eu acabo prendendo-as sem motivo. Sabe? O Gabriel Detarde fala isso desde o final do século XIX, 1892, num livro chamado Às vezes a Imitação. Eu invento o inimigo, acabo acreditando no inimigo e acabo atacando o inimigo, que eu nem sei o que ia fazer contra mim. Ricardo, isso me lembra, esse trecho da sua fala me lembra um pouco do que você chamou de impunização, né? Se eu não estou errado, não é isso? Exatamente.
A impunização é uma palavra que eu inventei, né? Idiotamente. Inventei assim, eu fiz uma junção de algumas questões e coloquei num livro meu, que eu acho que é o terceiro lá, que é a tese de doutorado. Esse idiotamente deu a tese de doutorado. Assim. É, eu te agradeço. Mas a questão é a seguinte, existe o pânico moral e as pessoas têm medo. As pessoas têm medo. O Jean Delumeau já fala isso, a gente vive na sociedade do medo. Tanto é que tem um livro, A História do Medo no Ocidente. Sabe? O medo está aí, não dá para fugir dele. Tanto é que muita gente hoje está encarcerada, está residencializada, né? Não estou dizendo que com ou sem motivo, não estou entrando nesse método. Acho que com motivo agora, né? Certamente. Mas para acabar com esse controle que a prisão exerce, a gente precisa acabar com o quê? Com o controlador. Tá? E o controlador, eu acho que até de forma maiêutica, é a própria prisão. Então não dá para acabar com a seletividade, com o pânico, com o encarceramento, sem a gente acabar com o controlador, que é a prisão, o poder prisional. Né? Ele é a base. Mas a gente acredita, eu acho que temerosamente ou prematuramente, que a abolição das prisões, ou seja, o fim das prisões, vai trazer aquilo que o Hobbes dizia do homine homini lupus, não é? Vai ter a guerra de todos contra todos. E a gente teria, então, o vencimento, né, a vitória da vingança e da impunidade. Aqui eu vou chamar de impunidade, o termo certo para mim é impunização, mas se eu for entrar nessa questão linguística, vai ficar um pouco complicado de eu explicar, então eu vou continuar usando a linguagem coloquial, que é impunidade. Mas, para mim, impunidade não existe. O que existe é impunização. Impunidade é uma palavra que deve ser abolida, ao menos mantida historicamente no vocabulário brasileiro. Mas, para mim, o certo é impunização. Mas vou falar de impunidade. Então, se a gente acabar com as prisões, dizem, vai vencer a vingança e vai vencer a impunidade. Certo? Vou tentar atacar as duas. Porque essas ideias me parecem um pouco apressadas, assim. E é lógico que a gente entende o leigo pensar assim, certo? Mas um cientista não pode pensar. Sobre a vitória da vingança, eu preciso dizer o seguinte para vocês. A gente vive em um país, concorda, Patrick, que é jurisdicionalizado. Está lá no artigo 5º, não lembro se é 35 da Constituição, 37, 56, não lembro. Dizendo que nenhuma lesão ou ameaça pode ser excluída da apreciação do judiciário. Não sei qual o inciso, não me recordo. 35, né? Mas a gente, então, tem um país que é jurisdicionalizado, ou seja, existe um poder judiciário posto, né? Existe. Mesmo que haja essa colocação, né, essa disposição, essa sacramentalidade do poder judiciário, isso não evita que nós tenhamos, que a gente observe, 50 mil mortos violentos por ano no Brasil. E já chegamos a 65 mil. Então, mesmo que a gente tenha um poder judiciário vigente, funcionando, ele faz justiça? Ele evita 65 mil mortes por mês? Desculpa, por ano? Ele consegue evitar a vingança? Não. Não consegue evitar a vingança. Então, de que vingança vocês têm medo? De que vingança a gente tem medo? Se ela está batendo aqui, chutando a nossa porta. Todo dia. Ontem morreu um menino aí, um garoto, uma criança. Vocês viram no Rio de Janeiro? Mais uma. Meu Deus, é a banalidade da morte. Para a gente interpretar lá um livro da Hannah Arendt. A banalidade do mal virou a banalidade da morte. Morreu mais um. Mais um. Então a vingança está aí, chutando a porta do judiciário. De que vingança a gente tem medo? Dessa que está aí? Chutando e socando a nossa cara? Porque ela já está aí. Não sei se vocês sabem, mas 98%, e isso é uma sequência, 98% dos, e aí desculpa fazer as aspas assim meio estranho, dos autos de resistência, eu faço aspas porque o nome não é mais esse, né? Lá no Romeu e Julieta, do Shakespeare, diz, se você trocar o nome de Rosa, ela vai perder o perfume. Então, muda o nome de auto de resistência, mas continua sendo a mesma coisa de sempre, né? O Debord também fala isso, na Sociedade do Espetáculo. Mas 98% dos autos de resistência, eles são arquivados a pedido do Ministério Público, ou por ordem do Judiciário. 98%. O que são autos de resistência? O policial não é uma crítica ao policial, tá? É uma crítica à instituição Polícia Militar. O policial é mais uma vítima, talvez a maior de todas. Então, a gente tem que aprender a criticar as instituições. Os membros são vítimas. O policial vai lá e anota. Ah, o sujeito foi morto porque ele tentou me agredir, me alvejar, e eu, em legítima defesa, né, o matei. Só que você vai ver, é um tiro na nuca, né, nas costas, é um tiro pelas costas. Mas o sujeito estava atirando para trás, assim, correndo.
Então 98% são arquivados. Tá? Então me parece que é justamente onde o Poder Judiciário opera que a gente observa a vingança. Qual a utilidade judiciária? Mas a prisão, ela controla a mente das pessoas através desse discurso ideológico que eu disse para vocês. Certo? Como que funciona essa lógica, essa questão ideológica, nesse discurso lógico-ideológico da prisão? Ela nos diz o seguinte, e aqui é uma sacada da prisão, os caras não são bobos, cara. Eles não são idiotas. Não pensa que seu adversário é idiota. Eles não são idiotas. Não tem amador, não tem amador. Eu não tenho amador, os caras não são idiotas. Olha a sacada deles. Se alguma coisa não está funcionando bem, ou se os crimes não diminuem, vocês sabem por quê? Isso foi uma sacada que eu tive num livro que eu escrevi, que eu também não sei qual é. Mas eu lembro que eu escrevi. Se as coisas não estão funcionando bem, se o crime só aumenta, sabem qual é o problema? Vocês me deram, prisão, né? Vocês me deram poder de menos. Eu preciso de mais poder. É por isso que a prisão sempre deixa uma gordura paradinha ali livre. É por isso que ela não prende todos os criminosos. Porque ela precisa desse assustamento para poder dizer para você, tá vendo? Aquele cara estuprou, aquele cara matou, aquele cara furtou, aquele cara... Porque você não me deu poder suficiente. Me dê mais poder que eu faço isso. Você dá mais poder, vota em políticos que desejam esse aprimoramento, né? Esse endurecimento penal. Os caras votam a lei endurecendo, lei de crimes hediondos, essas palhaçadas que tem por aí que não servem para nada. Desculpem, mas não servem para nada. O Lacan já falava isso, né? O Nietzsche falava isso, Nietzsche Murivetitum, certo? Então você vota nesses caras, eles votam também, consequentemente, em legislações mais duras, e aí eles fazem alguma coisa, prendem alguns durante um tempo, deixam uma gordura de reserva para dizer o quê? Tá vendo? Você ainda não me deu poder suficiente. E vira esse ciclo vicioso. Aí chega na pena de quê? Capital, pena de morte. Agora vai resolver. Resolveu no passado? Não. Na idade medieval? Não. Aí você volta no começo. Sabe? Você ia falar alguma coisa? Não, eu estou só me lembrando aí, porque eu acho fantástico no seu texto, quando você aborda o poder prisional, você fala que ele se autonomizou, né? Então, você aborda o poder prisional como um ente, né? Como uma entidade mesmo, né? Personificado quase, assim, né? Faltou só ser materializado, mas é dotado de personalidade. É algo assim, é algo fantástico e como ele se alimenta, né, de todo o sistema. Ele se alimenta do judiciário, se alimenta da sociedade civil, se alimenta dos organismos de segurança pública, se alimenta dos órgãos de defesa. Ele se alimenta de todos os lados. É inacreditável. Se alimenta dos advogados que são contra a abolição das prisões. E um dia eu postei, às vezes eu sou meio revoltado, e eu peço desculpa a quem me segue na rede social, mas como um advogado criminal é a favor da prisão. Chega para o seu cliente e fala, eu quero que você seja preso. Porque a interpretação é essa. Não tem outra interpretação. Sabe? É aquilo que o Karl Marx fala nas teorias da mais-valia. A prisão só serve para dar emprego para o defensor, para o advogado, para o juiz, para o delegado, para o promotor. É a verdade, apesar dele ter sido irônico, é a verdade. Eu não estou sendo marxista. A gente tem que parar de se apegar a quem falou, mas o que foi dito. A verdade é essa. Tá? Eu te agradeço pela referência. Então a prisão, ela se autonomizou, ela ganhou vida própria. Ela se retro e se autoalimenta. Isso é perigosíssimo. Ela ganhou vida própria. Sabe? Então o que eu quero dizer com isso? Qual é a grande sacada dos caras da prisão, sabe? Qual é a grande sacada? Ela pegou o maior defeito dela, que é qual? O mau funcionamento dela, e transformou na maior arma que ela tem para aumentar o seu poder. Em combustível. O meu defeito eu uso para ter mais poder. Eu não funciono. Mas para funcionar você tem que me dar mais poder. E aí continua não funcionando. Como? Não tem lógica isso. Você investir em algo que dá prejuízo. Isso é inadmissível. Logicamente dizendo, né? É lógico que a gente sabe qual é a lógica. Desculpa ser repetitivo. Mas não tem outra palavra que substitua a lógica. Né? A lógica por trás disso e tal, mas não dá pra gente ficar falando aqui. Agora eu vou tentar falar sobre a impunidade, que eu chamo de impunização. Mas aqui eu vou me ater à linguagem coloquial. Ricardo, antes de você já começar o seu próximo ponto, o Hélio me pediu para ficar atento sobre o horário, porque o Instagram corta a transmissão, né? Diz que é uma hora, mas o Hélio tem observado que está fechando com 55, 56 minutos, tá bom?
Você tem um relógio, tá muito perto já? Você tem um relógio aí, né? Você tem tempo aí? Rapaz, eu não tô marcando não. Você tem quanto tempo? Falta 4 minutos? Falta 4 minutos. Eu vou tentar adiantar. Com relação à impunidade, a gente sabe o que é taxa de atrito e o que é cifra oculta, né? Cifra oculta é a quantidade de crimes que não existem, que existem, mas que não foram registrados, e taxa de atrito é a quantidade de crimes que foram registrados, mas que não redundaram em condenações e prisões. Se a gente analisar que a taxa de atrito para homicídios é de 92%, de estupros de 98%, a gente vai perceber que de 100 homicídios, 92 homicidas não vão presos. E que de cada 100 estupros, 98 estupradores ficam soltos. Então, de que impunidade as pessoas têm medo? De 100 homicidas, 92 já estão soltos. Ah, se abrir as portas da prisão, você vai soltar os homicidas. Meu Deus, de 100, 92 já estão soltos. Talvez 8 estão presos. Você está com medo de quê? Se a impunidade já está aí à nossa cara, chutando a nossa cara. Eu vou tentar adiantar aqui, que eu acho que eu só tenho 4 minutos. Né? Perfeito. Claro. Então, o grande problema da prisão é a seletividade. Se eu faço um concurso para selecionar de 100 pessoas 9, eu seleciono 9. Se eu faço um concurso para selecionar de 100 pessoas 99, eu seleciono 99. Não importa se você prende 10 ou se você prende 1 milhão de pessoas. Você está selecionando. Vai ter sempre uma pessoa que matou e está presa, uma pessoa que matou e não está. Isso não vai acabar. A seletividade ela é imanente, inerente ao poder punitivo. Ela só acaba quando você acabar com a prisão. É impossível você ter um poder punitivo que não seja seletivo. Ah, mas enquanto eu não estou preso, tudo bem. Que se lasque para lá, não sou eu. E quando for você, aguentando sobre as suas costas o peso de todos os demais homicidas que mataram também e não foram presos? Você vai gostar? A seletividade ela pode sofrer alguma variação, né? Tudo bem que ela tem mas uma é sempre seletiva. Ela tem uma constante aí, né? Um público cativo, infelizmente, que nós sabemos, mas vez ou outra ela dá uma variada, né? Então é bom que todos pensem nisso, que pode sobrar para esse que está tranquilo. Claro. Né? Aquele que pensa que não faz parte do macrogrupo de puníveis, eu tenho uma péssima notícia. Faz, tá? O poder punitivo vai chutar sua porta, não demora. Eu tenho uma teoria no livro que eu escrevi sobre a impunização, que é a teoria da gangorra, que eu repeti no livro com Sebastian, meu supervisor alemão, que é mais ou menos isso. Não adianta prender, vamos prender os políticos. Isso não adianta. A seletividade não vai mudar, certo? Vou tentar adiantar aqui. Então, essa seletividade ela é inerente. Ela só acaba quando acabar com o poder prisional. A não ser que as pessoas escolham, eu aceito responder pelo crime de todos. O bode expiatório lá que o René Girard fala, que o Freud fala. Então, vá lá. Se candidate. Eu não me candidato. Essa história de contrato social, eu não assinei contrato social com ninguém para vir me prender. Eu não assinei, eu não dei esse poder para o Estado. Desculpem, mas eu não dei. Certo? Então ela é inerente a isso. A seletividade. Vou tentar adiantar aqui, tá, Patrick? Tá? Tranquilo. Vocês podem dizer agora, alguns podem dizer, lá vem esse sujeito querendo importar para o Brasil técnicas abolicionistas de países super desenvolvidos, como Noruega, Holanda, tal. Uma pergunta que eu faço para vocês. Quando vocês compram um aparelho celular, que é importado da Islândia, um país de primeiro mundo, vocês se preocupam, quando eu falo vocês, não é em tom ofensivo, tá? É para dialogar. É porque eu pareço agressivo, eu sou muito combativo, como eu falo, quando eu falo, desculpa. Mas vocês se preocupam qual é a origem da fábrica? Se é de um país subdesenvolvido? Ninguém se preocupa, só compra. Por que na hora de importar tecnologias prisionais, a gente se preocupa com a origem dela? Aqui não vai funcionar porque aqui é um país subdesenvolvido, lá é um país moderno. Principalmente quando a gente importa técnicas prisionais super duras norte-americanas, que vem de um país, Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo. Isso não faz você parar de dizer, não importa essa técnica super dura prisional, porque os Estados Unidos são um país desenvolvido e nós não vai funcionar aqui. Entende a conveniência? É uma questão conveniente, certo? Por que a gente fica se lastimando com isso? Não importe, porque aqui a gente não está preparado para isso. Então, jogue seu celular fora, jogue sua maquiagem fora. Perfeito. Certo? Eu vou contar 2 casos, vou tentar contar um que eu acho que não vai dar tempo. Que eu conheci na Alemanha, quando eu tive a oportunidade de estudar lá, que é o caso do aeroporto e o caso da empresa de serviços, prestadora de serviços. Vou tentar contar rapidamente para acabar. Havia muitos assaltos no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, e em vez de prenderem os assaltantes, instalarem câmaras, o que eles fizeram? Vamos convidar a Universidade de Frankfurt para fazer um estudo
e tentar descobrir o que está acontecendo. Aí chamaram criminólogos, sociólogos, arquitetos, urbanistas, administradores, todo mundo. Fizeram uma pesquisa e descobriram que os assaltos aconteciam pela madrugada, logo no final da madrugada, comecinho da manhã. E descobriram que eles aconteciam, os assaltos de malas, né, de bagagens. Porque, como era muito cedo, as pessoas, os viajantes, antes de embarcar, dormiam, e aí descuidavam das bagagens e os assaltantes aproveitavam isso. Em vez de prenderem as pessoas, o que eles fizeram? Mudaram os horários dos voos para um pouco mais tarde. Os assaltos acabaram. Essa é uma forma inteligente de abordar a questão criminal. Um outro caso, que é da empresa que presta serviços também na Alemanha. Uma empresa que presta serviços na Alemanha, ela tinha as ferramentas simples, assim, não como martelo, mas de tecnologia, mas um pouco mais simples. Ela tinha essas ferramentas sempre furtadas e descobriram que eram os funcionários. O que eles faziam? Durante a semana eles trabalhavam prestando esses serviços, usando essas ferramentas. Eu estou falando rápido para poder dar tempo, tá? Sim, e no final de semana, eles se subtraíam dessas ferramentas para fazerem bicos, ganharam um pouco mais e não devolviam. E aí descobriram que eram eles, e aí convidaram alguns gerentes e pediram soluções. Um gerente falou, vamos demiti-los, outro, vamos prendê-los, outro, vamos fazê-los pagar descontando do salário deles. O problema das três soluções é que eles eram servidores, né, funcionários extremamente capacitados. A empresa não poderia abrir mão deles. E um outro gerente sugeriu, vamos alugar por preços módicos, né, simbólicos. Essa solução funcionou, ninguém mais furtou ferramentas e o problema foi resolvido. Entende como a questão pode ser resolvida de outra forma? Tá? Pode ser resolvida de outra forma. Então, para acabar aqui, Patrick, eu queria dizer que muitos poderiam estar agora se argumentando. Esse sujeito é louco, quer soltar todo mundo, estuprador, homicida, traficante na rua, e a gente vai ficar então encarcerado ou mais encarcerado, e a sociedade do medo aí vai se instalar. Em 2001, se eu não me engano, uma lei chamada Paulo Delgado, ela meio que quase tentou resolver, ou resolveu em parte, a luta antimanicomial, ou seja, acabou com os hospícios. Vocês observaram que a sociedade foi inundada por loucos furiosos e homicidas psicopatas? Não, né? Não, de maneira alguma. Então, por que esse medo? Menos de 11% das pessoas na prisão cometeram homicídio. E homicídio é o crime mais ocasional do mundo, desde Lombroso, que é um cara extremamente técnico, cientista, que falou um monte de bobagem, mas é um cara genial. Desde Lombroso se sabe que o homicídio é o crime mais ocasional. Matou uma pessoa, provavelmente você não vai matar mais ninguém. Então, que medo você tem? Perfeitamente. A maior parte, 42%, de 42% a 52% das pessoas encarceradas cometeram crimes sem violência. Então, qual é o receio? Então, para finalizar, Patrick, eu queria dizer que do pouco que eu falei, só queria que vocês pensassem se a gente não vai sentir vergonha no futuro, e aí eu tenho vergonha